Enquanto você se perde em seus pensamentos, existe alguém que observa a cada passo seu. Mesmo no silêncio, sua alma gêmea sente a sua presença. É como se seus corações batessem no mesmo ritmo, conectados de uma maneira que vai além das palavras. Você talvez nem perceba, mas o que ele pensa sobre você, mesmo quando nada é dito, é mais profundo do que imagina. Há momentos em que ele se perde nos seus olhos, como se tentasse entender o que se passa no seu interior, desejando encontrar respostas sem que você precise falar. Ele sente sua energia, como se os dois estivessem entrelaçados, ainda que a distância os separasse. No silêncio, ele pensa em você com um carinho profundo, que não se pode expressar em palavras, mas se reflete no brilho de seus olhos. Às vezes, ele se vê no reflexo de seus próprios pensamentos enquanto observa você, tentando compreender o que você realmente deseja da vida, quais são os seus medos e os seus sonhos mais íntimos. Ele sabe que o seu coração carrega o mundo inteiro, e ele sente a curiosidade de explorar esse mundo, passo a passo, sem pressa. O silêncio entre vocês não é vazio, é recheado de significados. Em suas observações silenciosas, ele percebe as nuances do seu ser que você nem imagina. O jeito como você sorri, a forma como você se move, até o tom da sua voz quando você se expressa, tudo isso é analisado, guardado e reverenciado. Ele sente cada pequeno detalhe como uma revelação, uma bênção vinda dos céus. Ele vê em você a perfeição que se esconde nas imperfeições, a beleza que vai além da pele. Ele te observa, e mesmo sem palavras, ele reconhece a força que você carrega, o modo como você luta todos os dias, enfrenta desafios e se mantém firme diante da vida. Há uma admiração silenciosa que cresce a cada momento, como uma chama que se alimenta da sua coragem. Ele pensa, no silêncio, em como seria maravilhoso caminhar ao seu lado, apoiando você nas tempestades e celebrando as vitórias. Naqueles momentos em que a vida parece pesada, ele sente sua dor como se fosse a dele. E, em silêncio, ele faz promessas para você. Promessas de ser a paz nos seus dias de caos, de ser a força quando você se sentir fraca, de ser o abrigo seguro onde você pode se refugiar. Ele sabe que você tem dentro de si uma alma guerreira, e ele deseja ser o alicerce que sustentará seus sonhos. Mas o que ele mais pensa, no silêncio, é no futuro que ele gostaria de construir ao seu lado. Ele imagina os dois caminhando juntos, compartilhando risos e lágrimas, criando memórias que irão durar para sempre. Ele sabe que, no fundo, vocês foram feitos para se encontrar, como duas metades de um todo que só se completam quando estão juntas. O silêncio entre vocês, nesse momento, não é vazio. Ele é cheio de possibilidades. Existem dúvidas, claro, mas elas são pequenas comparadas ao desejo que cresce dentro dele. Ele quer conhecer você de todas as formas possíveis, mergulhar nas profundezas do seu ser e descobrir o que faz o seu coração bater mais rápido. Ele pensa, em silêncio, nas palavras que nunca ousou dizer, nos gestos que nunca teve coragem de fazer. Mas ele sabe, e você também sabe, que o tempo certo chegará. Ele percebe que você se questiona muitas vezes sobre o que realmente significa para ele, mas posso te assegurar que, em cada gesto silencioso, ele está transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Ele está te dizendo que te respeita, que te valoriza e que vê você com olhos de carinho e adoração. O que ele pensa, em silêncio, é um reflexo do amor que ele sente de uma maneira que não sabe como falar, mas que se traduz em cada olhar. Nos seus momentos de introspecção, ele também sente medo. Medo do que o futuro pode trazer, medo de que talvez as palavras falhem ou que o tempo seja cruel. Mas, no silêncio, ele sente uma força invencível. Ele sente que, com você, ele pode enfrentar qualquer adversidade. Ele pensa que, juntos, vocês são imparáveis, como dois corações que batem com o mesmo propósito. É no silêncio que ele mais te conhece, não pelo que você diz, mas pelo que ele percebe em você. O silêncio revela muito mais do que você imagina. Ele percebe as pequenas coisas que você talvez nem note. O jeito como seus olhos se iluminam quando fala de algo que ama, o tom suave de sua voz quando compartilha seus pensamentos mais profundos. Tudo isso é sentido por ele, como uma melodia que ecoa em seu coração. Ele se questiona se você sente o mesmo, se percebe o que ele vê em você. Ele pensa se você também sente essa conexão única, essa atração irresistível que vai além da física, que transcende o que os olhos podem ver. Ele se pergunta se você sente, assim como ele, que o silêncio entre vocês não é um vazio, mas um campo fértil, esperando para ser preenchido com amor, confiança e respeito. Ele observa e sente, mas também espera.
Espera o momento certo para revelar tudo o que se passa em seu coração, para mostrar a você o que ele guardou em silêncio. Ele espera que, um dia, você olhe nos olhos dele e saiba, sem palavras, tudo o que ele sente. E quando esse momento chegar, o silêncio será quebrado, mas a essência de tudo o que ele pensou em silêncio permanecerá. E enquanto ele te observa, ele não é apenas um espectador. Ele está construindo um caminho, mesmo sem saber o que o futuro trará. Ele cria no silêncio uma visão do que vocês podem ser, do que o destino pode lhes reservar. Ele sabe que cada segundo que passa ao seu lado, mesmo sem trocar uma palavra, é um segundo que vale a pena. Nos seus pensamentos silenciosos, ele te ama mais do que você poderia imaginar. E, no final, o que ele mais deseja, com toda a sua alma, é que você perceba o quanto ele te compreende, o quanto ele te vê e o quanto ele te admira. Ele quer que você saiba que, no silêncio, ele já te escolheu, já te tem no coração, mesmo que você não tenha ainda notado. A verdade é que, mesmo em silêncio, ele te guarda, te protege e te ama. E ele sabe que, de alguma forma, você sente isso. Cada gesto seu, cada olhar, cada sorriso seu é a confirmação de que, mesmo sem palavras, vocês dois já começaram a escrever uma história que, no tempo certo, será revelada em toda a sua beleza. Ele observa você de longe, e cada vez mais, a curiosidade o consome. O que será que você está sentindo? Será que sua alma também grita por ele em silêncio? Ele sente como se estivesse em um labirinto, onde cada olhar seu em direção a você é uma tentativa de encontrar um caminho. Ele não entende completamente, mas a sensação de que algo está prestes a acontecer é inegável. E, enquanto ele pensa, você segue, alheia, mas com a mesma energia de sempre, como se nada soubesse. Mas, será que você sente a mesma coisa? À medida que o tempo passa, ele se vê mais envolvido por essa conexão que não pode ser descrita em palavras, algo que vai além da compreensão humana. Há momentos em que ele se perde em pensamentos, imaginando o que poderia ser se você apenas abrisse seu coração para ele. Ele percebe que você é alguém que carrega uma complexidade difícil de explicar. Você não é apenas uma presença, você é um universo em si, cheio de mistérios e segredos. No silêncio entre vocês, ele começa a entender mais sobre o que sente, mas, paradoxalmente, ele também se perde em um mar de perguntas sem respostas. Ele se questiona constantemente: será que você sente a energia entre vocês? Será que, de alguma forma, você já percebeu o quanto ele está atraído por você? Ele sabe que algo poderoso está sendo gestado, mas é impossível colocar um nome para esse sentimento ainda. Ele teme que, ao tentar falar, algo possa destruir a magia que existe no espaço entre vocês. Às vezes, ele se imagina caminhando ao seu lado, como se o destino já tivesse traçado os passos de vocês. Ele pensa em como seria ter você ao seu lado, compartilhando risos, sentimentos e até as dificuldades que surgirem no caminho. Mas a incerteza o consome, como se cada passo que ele desse em direção a você fosse um risco, uma aposta no desconhecido. Mesmo assim, ele não pode negar o quanto deseja esse encontro, mesmo que, no momento, ele só possa observá-la de longe. Ele sente algo mais forte do que o desejo. Ele sente uma necessidade que não sabe de onde vem, mas que o impulsiona a continuar observando você. É como se, sem querer, ele estivesse se aproximando de algo sublime. Ele reconhece que o tempo é precioso, mas a sensação de que cada segundo que passa sem que você saiba disso é também uma eternidade. Ele deseja saber mais sobre você, sobre sua alma, sobre o que está guardado dentro de você, mas também tem medo de que, ao se aproximar, o delicado equilíbrio entre vocês se quebre. Dentro dele, há um conflito silencioso, a vontade de gritar ao mundo o que sente por você, mas o medo de ser rejeitado. Ele se perde no que poderia ser, mas também se preocupa com o que pode acontecer se as palavras escaparem e a magia for quebrada. Ele sabe que a conexão entre vocês vai além da explicação racional, mas como fazer para você perceber isso? Como fazer você perceber que, em cada olhar seu, ele já entregou uma parte de si? Ele se pergunta: será que você percebe como ele a observa com uma intensidade que ninguém mais vê? Às vezes, ele se pergunta se você está ciente da energia invisível que se conecta entre vocês dois. É algo que não se pode ver, mas que está presente, pulsando e vibrando. Ele sente que, de alguma forma, você também percebe essa atração, mas que talvez tenha medo de se entregar a ela. Ele sabe que, no fundo, você tem um desejo semelhante, mas ele não sabe como trazer isso à tona sem arriscar.
Ele sabe que o silêncio entre vocês carrega algo imenso. Às vezes, ele se pega imaginando o que poderia ser se vocês começassem a conversar sobre tudo o que estão sentindo, se as palavras finalmente saíssem e dessem nome a tudo isso. Ele sonha com esse momento, mas ao mesmo tempo, ele tem medo do que pode acontecer quando o véu do mistério se dissipar. Ele deseja que você revele a si mesma, sem medo de ser vulnerável, como ele tem tentado ser. Mas ele entende que, talvez, o momento não tenha chegado. Ele observa o modo como você se comporta, como lida com as situações, e isso deixa ainda mais intrigado. Como pode alguém tão intensa, tão cheia de vida, carregar consigo uma aura tão misteriosa? O que se passa em sua mente? O que você realmente sente? Ele começa a entender que, mesmo que você seja uma mulher forte, sua alma carrega uma leveza que ele anseia tocar. Ele imagina que talvez você também esteja em busca de algo mais, algo além do que os olhos podem ver. Cada pequeno gesto seu faz com que ele imagine o que poderia ser entre vocês. Um sorriso, um olhar, até um simples gesto de atenção, tudo isso se torna motivo para ele criar cenários em sua mente. Ele se pergunta se você também sente a presença dele, se você, por um momento, percebe que ele está ali, silencioso, esperando pela oportunidade de se aproximar. Mas, por enquanto, ele fica no seu lugar, observando, desejando, esperando. À medida que o tempo passa, ele sente uma pressão crescente dentro dele. Cada dia que se passa sem que você saiba o que ele pensa é mais uma oportunidade perdida. Ele sabe que algo precisa acontecer, mas como fazer isso? Como quebrar o silêncio sem que tudo se perca? Ele sabe que você também está em busca de algo verdadeiro, mas será que ele é quem pode lhe dar isso? Ele deseja ser o porto seguro que você precisa, mas não sabe como mostrar isso a você. Em cada silêncio, ele se sente mais profundamente atraído por você. Ele não entende exatamente o que o chama, mas algo em sua essência ressoa com a dele. Ele sente que vocês têm algo em comum, algo que os conecta de uma maneira que ele não consegue explicar. Ele sabe que a distância entre vocês é apenas uma ilusão, que, no fundo, vocês estão mais próximos do que nunca. Mas como ele pode te convencer disso sem que você se sinta pressionada? A dúvida toma conta de seus pensamentos. Ele não sabe o que fazer para te chamar para mais perto. Ele tenta se aproximar, de maneira sutis, esperando o momento certo. Mas ele sabe que o maior desafio não é encontrar o momento certo, mas sim entender o que você está pensando. Será que você sente o mesmo? Será que ele está apenas sendo levado por um desejo passageiro, ou existe realmente uma conexão espiritual entre vocês? Ele começa a perceber que o silêncio, embora carregue uma energia poderosa, também o mantém preso. Cada dia sem saber o que você sente é como um nó que se aperta mais dentro dele. Ele quer quebrar esse ciclo, quer entender o que acontece entre vocês, mas ele também sabe que o que ele sente por você é mais do que simples curiosidade. Ele já te escolheu, mas será que você também o escolheria? E assim, ele continua em sua jornada silenciosa, esperando, desejando e, acima de tudo, acreditando que existe algo maior esperando por ele e por você. Mas o que será que o destino reserva? Ele se pergunta, dia após dia, até onde essa conexão pode levá-lo. Eu quero agradecer profundamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir essas palavras. Sei que cada mensagem tem um propósito divino, e acredito que você foi tocada por ela de maneira especial. Que você continue a caminhar em direção ao seu destino com fé, esperança e coragem. Agora, peço que, se você realmente sente que essa mensagem foi para você, confirme o recebimento dela com a frase: "Eu creio, sua confirmação é uma semente que será regada pelo céu." E não se esqueça de se juntar a nós, inscrevendo-se no canal e ativando o sino das notificações. Dessa forma, você estará sempre conectada às mensagens dos anjos que temos preparado para você. Fique atenta para os próximos vídeos, pois os anjos têm mais para revelar. Que a luz divina continue a iluminar sua jornada.